Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, um projeto criado pelo KardecTube. Nós estamos na segunda parte da introdução desse projeto, falando sobre a importância do conhecimento, mostrando aqueles textos de Kardec em que ele nos ensina o que ele considera um bom crítico, quais os critérios para nós podermos fazer uma crítica séria de uma mensagem, de uma obra, de algum projeto. Nós vimos ideias básicas, comentamos as ideias básicas que, embora sejam básicas ainda, a sociedade em geral peca muitas vezes, falando daquilo que não conhece, falando sem conhecimento de causa, sem profundidade, tecendo opiniões levianas sobre um assunto. E a gente se propôs, uma vez que a gente vai criticar a obra Nosso Lar, a gente achou importante falar sobre o que a gente aprendeu com Kardec, sobre o que é fazer, como fazer uma boa crítica. Nós vamos dar mais um passo nesse assunto, agora lendo o item 35 de O Livro dos Médiuns, do capítulo do Método, que é o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns. Esse item 35 diz então Kardec, abre aspas, os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Então, aqui Kardec reforça aquilo que a gente já havia comentado, mas só para mostrar Kardec falando, deixando bem claro a posição que o Espiritismo adota nos livros de Kardec, o que ele já havia dito, a gente já tinha visto sobre isso, que a pessoa que quer conhecer uma teoria, uma ciência, ela deve ler tudo que existe sobre aquela ciência. Claro que, quando a gente fala tudo, às vezes pode ser impossível devido à quantidade de obras que existam sobre aquela ciência. É evidente que isso pode acontecer. Por exemplo, o próprio Espiritismo hoje, na época de Kardec já haviam bastantes textos e até mesmo livros e jornais sobre o Espiritismo. Hoje, então, nem se fala. Há milhares e milhares de obras que pelo menos se intitulam como espíritas, usam os conhecimentos espíritas, né? Não que necessariamente elas sejam 100% confiáveis, ou até mesmo 1% confiáveis, mas elas falam de espiritismo. Mas é importante que a gente haja, que a gente leia, como ele diz aqui, pelo menos o que haja de principal. E é evidente, isso é de comum acordo de todos, que quando se fala em espiritismo, aquilo que a gente considera como principal são as obras de Kardec. A gente já comentou aqui, a gente volta a repetir de uma maneira mais rápida, que infelizmente, embora isso seja óbvio, a gente não encontra pessoas que tenham lido as 23 obras de Kardec. A gente vai conversar com presidentes de casas espíritas, coordenadores de estudo, a gente fala com pessoas que lideram até mesmo o espiritismo do ponto de vista regional, estadual, nacional, mundial. E as pessoas não leram as 23 obras de Kardec, embora elas falem sobre espiritismo, escrevam sobre espiritismo. Inclusive, é o que eu sempre digo às pessoas que procuram o KardecTube. Chegue até as lideranças da sua casa espírita, ou do movimento espírita que você frequenta, e faça essa pergunta para os dirigentes. Vocês já leram as 23 obras de Kardec? Vocês vão ver que a grande esmagadora maioria não leu. E ele está dizendo que para conhecer uma ciência eu tenho que ler. E ele diz aqui, não se limitando a um único autor. Então, deixando muito claro que o espiritismo, justamente por ser uma ciência, por ser
uma filosofia, por ser racional, ela não condena, não proíbe que as pessoas leiam vários autores. Inclusive, ele diz, deve mesmo ler o pró e o contra, as críticas e as apologias. Então, às vezes, as pessoas acham que quando a gente critica os autores, quando a gente critica as obras, a gente está querendo proibir elas de ler. E é um equívoco. Criticar não significa proibir as pessoas de lerem ou recomendar que não leiam. Pelo contrário, a gente diz aqui em alto e bom som, leiam as obras espíritas, mas não esqueçam de ler também Kardec. É importante que a pessoa leia o fundamento, que são as 23 obras de Kardec, e leiam os demais autores, né? Leiam os clássicos franceses, os chamados clássicos franceses, como Flammarion, como Leon Denis, como Gabriel Delane. Leiam as obras psicografadas por Chico Xavier, as obras do Espírito André Luiz, do Espírito Emmanuel, leiam as obras psicografadas por Divaldo, leiam as obras aí publicadas pela Federação Espírita Brasileira, ou aqueles livros chamados espíritas mais, entre aspas, da periferia, que não são das grandes editoras. Leiam de tudo, mas o importante é que se leia de tudo, tendo em vista o principal, o fundamento. O erro hoje das pessoas é não ler Kardec e ler o resto. Esse é um erro, porque eu preciso, como ele diz ali, inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. É sempre por comparação que eu analiso, que eu raciocino, que eu descubro aquelas ideias que eu vou adotar, que eu vou julgar verdadeiras. É pela comparação. Agora, se eu não leio as 23 obras de Kardec, como que eu vou fazer a comparação? Eu tenho que pegar todas as obras e sempre estar comparando com Kardec, a fim de poder, ao comparar, tirar as conclusões. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos apresentando Kardec, vamos apresentar a obra Nosso Lar e vamos comparar. Vamos julgar por comparação e também deixar que todos, ao analisarem o nosso julgamento, também façam o seu julgamento, mas também se utilizem das nossas reflexões. Essa é a ideia. Então vejam que é Kardec quem propõe isso. Que a gente deve ler o pró e o contra. Então a gente deve realmente ler de tudo, não há proibição, é uma discussão livre, é uma discussão pública, racional, que é feita através da comparação. Então ele recomenda a leitura de todas as obras e recomenda a comparação, exatamente o que nós estamos fazendo nesse projeto. Por que a gente diz isso? Para mostrar para todos que a gente está se pautando em Kardec no nosso trabalho, nesse nosso projeto. Então, que fique muito claro, as pessoas que estão nos assistindo, se você não leu todas as obras de Kardec e não leu as obras do André Luiz, fica mais difícil quando você for analisar esse projeto ou tecer críticas a esse projeto, porque você não tem o material suficiente para fazer a comparação. O que nós vamos fazer é uma comparação já baseada nessa leitura. E é importante que você faça também, se você se propõe a ser um estudioso sério, como ele está colocando aqui. Então segue Kardec agora. Vamos analisar agora um texto de Kardec que está na obra O que é o Espiritismo, que é uma obra muito importante para a gente estudar o Espiritismo, em que Kardec escreveu essa obra como uma obra introdutória para aqueles que querem conhecer o Espiritismo de início. Muitas vezes as pessoas elas se dedicam ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho e não leem uma obra que Kardec criou para justamente quem vai iniciar os estudos. Então é fundamental essa obra, que é o Espiritismo. Ela, na sua primeira parte, são diálogos que Kardec ali teceu, né, escreveu, criou. E um desses diálogos, o primeiro, é com o crítico. É justamente com o crítico. É alguém que se propõe a ser um crítico do Espiritismo. E a gente pegou um trecho desse diálogo
onde Kardec está respondendo ao crítico